senhor tem falado de tornarmos testemunhas fidedignas da nossa própria experiência. É este o momento de falarmos sobre a interpretação do texto escrito? Na faculdade de Direito, ouvi um professor de filosofia dizer que, aspas, extrair sentido de um texto é o mesmo que extrair sentido de uma garrafa. O leitor antes atribui sentido ao texto, fecha aspas. Essa afirmação não me convenceu. Em que medida a experiência que temos das coisas diferencia da experiência que temos do contato com o texto escrito? Muito, muito bem. Em primeiro lugar, não precisa dizer que esse seu professor é uma besta quadrada. Tá certo? Não precisa nem dizer, porque tão logo ele disse isso aqui, nós não captamos sentido nas coisas, nós atribuímos sentido a elas. Você tinha que perguntar, mas professor, o senhor quer que eu capte algum sentido no que o senhor falou, ou que eu atribua algum sentido? Mas se os textos escritos falam, mano, não tem sentido nenhum, e o ouvinte é que capta, o ouvinte é que atribui, então você pode projetar sobre o que o professor está falando o sentido que você quiser. A não ser que ele demonstre que a fala dele é uma exceção a essa regra geral que ele acabou de dizer. Quer dizer, todas as frases não têm sentido algum, é o ouvinte que projeta, exceto esta minha que já vem com o sentido pronto. Então, por que, professor? O que a sua fala tem de tão privilegiado que ela vem com o sentido dela, em vez de eu poder projetar um sentido a meu modo, tá certo? Já que o senhor diz que todas as palavras, tudo que é escrito, tá certo? Não tem sentido algum e o ouvinte aqui projeta. Em segundo lugar, temos um problema pior ainda. Quando você projetou o sentido, esse sentido, por sua vez, tem sentido ou tem que haver um outro sentido que é projetado nele? Por exemplo, eu li que a zebra é um animal listrado, mas eu quero entender que a zebra é um animal xadrez. E digo para mim mesmo, a zebra é um animal xadrez. Mas isto tem algum sentido ou posso projetar algum outro nele? Eu posso entender, por exemplo, que ser um animal xadrez quer dizer ser um animal com bolinhas. E assim por diante. Quer dizer, isso é de uma tal estupidez que não me... Sabe, quando o sujeito diz isso, você tem que levantar e dizer, cala a boca, burro. Você não pensou um segundo no que você está falando. Você ouviu uma frase, você ouviu falar que tem um negócio chamado estética da recepção, ou coisa assim, ou ouviu falar desse construcionismo, e ouviu alguém dizer isso e você se apegou a esta frase. E você mesmo não examinou um único minuto para ver o que ela pode querer dizer. Tá certo? É claro que quem quer que diga ou escreva alguma coisa não espera que o outro apreenda exatamente o que ela quis dizer. Ele vai aprender naturalmente, o ouvinte pode introduzir uma ligeira modificação de nuance, mas acontece que, se o ouvinte não pode captar aquilo que foi, o ouvinte, o leitor, não pode captar aquilo que foi dito ou escrito com toda a exatidão, o sujeito que escreve e diz também não pode expressar com toda a exatidão. Portanto, toda a expressão já vem com um certo coeficiente de arranjo, tá certo? De modo que as várias alterações se compensem. Isso aí é automático na linguagem. Não é isso? Por exemplo, se eu falo a palavra mãe, eu sei que o ouvinte não está tomando como exemplo fundamental de mãe a minha mãe, porém a sua própria. Não é normal? Mas eu mesmo já sei disso. Entendendo? E esta compensação já está dada no próprio tecido da linguagem. Então ela não precisa ser sequer feita de maneira consciente e deliberada, porque ela se faz sozinha. Então, mas de pequenos desvios, pequenos desacertos que possa haver na comunicação, alguns camaradas deduzem que sempre está tudo errado. Quer dizer, o que quer que você diga jamais será captado como tal, mas o ouvinte vai projetar uma outra coisa. Eu digo, mas escuta, mas como é que o ouvinte vai saber o que foi que ele projetou? Que barulho é esse? Tem uma voz aí. Eu pensei. Matheus.
gente falando na rua. Então, o coitado do ouvinte, né, você disse, a zebra é um animal listado. Ele ouviu, a zebra é um animal xadrez. Muito bem. Então, logo ele disse isso, ele escreve. E quando ele vai ler? Tem algum sentido ali? Ou ele vai ter que projetar um novo? Vocês estão entendendo que esse negócio é cômico, é patético, na verdade. Quer dizer, é uma coisa de um psicastênico, de um mongoloide, um idiota, que está repetindo frases que ele nunca examinou e não tem a condição de examinar. Então, o problema é que essas pessoas estão sendo aceitas em números cada vez maiores como professores universitários. E vocês que são alunos, vocês aceitam isto. E vocês querem fazer o exame e querem que este idiota os aprove. Então você tem que se submeter ao julgamento do imbecil. E vocês não estão percebendo que isso não é uma situação normal de ensino. Quer dizer, professores bons, professores semicultos sempre existiram, mas acontece que hoje o negócio ficou epidêmico. Normalmente, a taxa de professores incompetentes, bom, no meu tempo era 30%, 40% no máximo. Se passasse disso, você ficava alarmado. Agora, hoje em dia é obrigatório você ser incompetente, é obrigatório falar essas coisas. E as pessoas daqui, bom, mas como é que nós temos que fazer um arranjo? Eu digo, você não tem que fazer arranjo nenhum, você não tem que se adaptar a essa situação jamais, você tem que quebrar essa situação. Como lidar com um animal deste? Desmascare, prove que ele é um incompetente, ele ficará morrendo de medo de você e dará 10 para você até o fim do curso para você ficar quieto. É a única maneira de lidar com isso. Não tente agradá-lo, não tente se adaptar a isso, porque você vai se dar muito mal. Quanto mais você fizer isso, mais o sujeito vai te oprimir e vai te boicotar. Com essas pessoas, vamos dizer, você está lidando aqui com a pessoa que acredita num treco desse, tá certo? É evidentemente um doente mental, é uma pessoa desqualificada. Um ser humano normal, então não pode acreditar nisso um único minuto. Por exemplo, quando ele diz extrair sentido, veja a imagem que ele usou. Extrair sentido de um texto é mesmo que extrair sentido de uma garrafa. Ele quis dizer extrair sentido de uma garrafa é totalmente absurdo. Eu digo, se você não extrair sentido de uma garrafa, você não sabe usá-la, meu filho. Hã? Por exemplo, aqui tem uma garrafa térmica e tem uma garrafa de Coca-Cola. A forma delas mostra o quê? Um significado, que é o uso que o fabricante espera que você faça daquilo. Você está entendendo? Ou seja, a forma visível do objeto transmite o seu significado. Um sujeito que nunca tenha visto uma garrafa térmica, ele vê a garrafa, mas ele não capta o significado. Ele não sabe que aquilo é uma garrafa, não como qualquer outra, mas uma garrafa feita para conservar não somente um líquido, mas a sua temperatura. Ao passo que outras garrafas conservam certas qualidades do líquido, mas não a sua temperatura. Não é isso? Por exemplo, a garrafa de Coca-Cola conserva o líquido e conserva o gás. Tá certo? Impede que o gás se evapore. Não é isso? E a garrafa foi feita para isso. Agora, a outra garrafa não, ela tem que ter uma superfície interna de tal qualidade que faça com que o calor que sai do líquido volte para o líquido. Nós sabemos isso, nós estamos acostumados a usar esse tipo de garrafa, mas se você pega lá, sei lá, uma tribo recém-descoberta no deserto, tal, que nunca viu esse negócio, ele vê o objeto, mas não sabe qual é o seu significado. Ou seja, cada vez que você usa uma garrafa, você está extraindo o significado dela, meu Deus do céu. Agora, o sujeito que nem sabe que uma garrafa tem significado, como é que ele vai saber que o texto tem algum significado? E, no entanto, vocês consentem em chamar esse camarada de professor e aceitam fazer trabalhos que eles vão julgar. Agora, uma dúvida. Quando falamos com a democracia, bem ou mal, essas palavras necessariamente têm uma correspondência real ou seria apenas flatus vocis? Mas quem responde essa pergunta é você, não eu. Você é que vai usar esses termos com correspondência real ou só como flatus vocis. As palavras em si, você se pergunta se as palavras em si correspondem a algo ou são apenas flatus vocis,
Uma palavra em si não pode ser nem uma coisa nem outra. Cada palavra é apenas uma possibilidade de significação ou a possibilidade de não significação. Quer dizer, quem vai preencher de conteúdo as suas próprias palavras é você. Agora, para você perceber o conteúdo que os outros estão dizendo, eu digo só se você preencher as suas palavras de conteúdo. Se você está acostumado a falar as coisas com uma profunda e rica evocação da experiência correspondente, então, quando você ler um autor que é rico de experiência, você captará a experiência dele. Senão, não. Está entendendo? É por isso que o Jorge Luiz Borges dizia uma coisa extraordinária. Ele dizia, para entender um único livro é preciso ter lido muitos livros. Por quê? Porque é a experiência acumulada que te dá os pontos de comparação. Então, note bem, quando você usa a palavra bem ou mal, uma coisa é saber se existe bem ou mal metafisicamente, ou se não existe. Outra coisa é saber se a palavra se refere a realidades ou está usada de modo vazio. Eu sugiro que você não entre na investigação metafísica antes de você ter a certeza de que você está usando as palavras com conteúdo. Porque senão você vai fazer mais uma investigação metafísica vazia. E pouco importa a sua conclusão, ela não valerá nada. Então o que você tem que garantir é que você esteja preenchendo a coisa no máximo de conteúdo memorativo possível. Está compreendendo? E se o seu conteúdo memorativo for exclusivamente pessoal e singular, ele não é comunicável a outros. É por isso que é importante a experiência culturalmente compartilhada, como a da literatura de ficção, do teatro, etc. Porque você tem pontos de referência a que os outros podem ter acesso facilmente. Se você usasse apenas suas recordações pessoais, bom, você vai ter que preencher o seu conteúdo com as suas histórias pessoais. E daí fica mais complicado, leva muito tempo. E tudo que você disser, você vai ter que contar uma historinha junto. Está entendendo? Então, para isso é que existem, vamos dizer, as narrativas que são públicas. São experiência, vamos dizer, compartilhada. Todos nós podemos ler o Dom Quixote, todos nós podemos ler Crime e Castigo, todos nós podemos ler o Hamlet. E assim, esse conjunto de personagens e situações vai construindo um repertório imaginativo, ao qual você sempre pode se reportar, até para falar com você mesmo. Por quê? Porque as nossas recordações também são evanescentes. Elas também vão embora, elas também apagam, a não ser que você as tenha gravado de algum modo. E você permita, então, recuperá-las. Tá certo? Mas às vezes até a sua. Eu vejo que eu me recordo mais facilmente das experiências pessoais que eu contei. Mas que eu não contei vão embora. Não é isso? Mas se eu contei uma vez, duas vezes, três vezes, eu acabo recordando mais. Cada vez que eu conto aparece mais coisa. Está entendendo?